Graça e paz, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula, né, da nossa Escola de Missões. Hoje uma aula um pouco diferente, tratando de assuntos assim gerais. Eu decidi fazer isso esse mês para a gente ter algumas aulas com alguns assuntos diferentes. E um desses que eu posso falar um pouquinho com mais propriedade é a manutenção de veículos, né? Eu trabalhei com autopeças quase 30 anos. A gente sempre teve nossos carros, né? Desde cedo, desde início de casamento. Então, e sempre tivemos o cuidado de procurar seguir essas regras aí de manutenção preventiva. A gente vai falar um pouco sobre isso. O nosso primeiro slide que está na tela aí, ele já fala sobre isso. A gente vai tratar um pouco sobre a comparação, né, entre manutenção corretiva e manutenção preventiva. E a gente vai ver que o ano de um carro, né, ele não é feito ali só pelo documento. O ano de um carro é feito pelo motorista, é feito pelo dono. Então, vou mostrar uma foto para vocês agora de um carro, daí vocês vão me dizer de que ano que ele e vocês vão ver a diferença de cuidado, né? Se for comparado com alguém que é um pouco mais desleixado, em comparação com essa foto de alguém que cuidou muito bem do carro, mesmo ele sendo mais antigo. Então, nós temos aqui na nossa tela inicial uma comparação, né, entre manutenção corretiva e manutenção preventiva. Essa é uma coisa que se fala muito na área de mecânica e autopeças, né? A manutenção corretiva, ela é sempre mais cara, acontece quando você mais precisa, e o reparo leva tempo. Então, o que isso significa dizer? O que é manutenção corretiva? Manutenção corretiva é quando você arruma o seu carro só quando ele quebra, né? E às vezes ele pode quebrar quando você mais precisa e você ficar na mão. A manutenção preventiva ela é diferente. Ela é mais econômica, não vai deixar você na mão e é feita de acordo com a sua agenda. Então, o que você vai fazer? Você tem o seu veículo, você vai fazer um checklist, a gente chama, né? De troca de óleo, de verificação de níveis de óleo de freio, de óleo de motor, de água do radiador, de água dos reservatórios de para-brisa. Você vai fazer um checklist de pastilhas e disco, vai verificar sempre como é que tá os pneus, vai estar de olho sempre nas lâmpadas, né? Hoje que uma lâmpada queimada, se a polícia te parar, dá uma boa multa. Não só isso, né? Pneus muito lisos, de uma série de coisas, pode te dar multa. Então, um para-brisa com alguma rachadura, mesmo que seja pequena, se a polícia parar e realmente invocar com você, ele pode lhe multar, né? Alegando aí que você está correndo risco e assim por diante. Então, por isso que a manutenção preventiva ela é importante, porque o que você vai fazer? De acordo com a sua agenda, com o seu tempo e com seus recursos, você vai sempre se antecipando, né? Você vai trocar o pneu um pouco antes, você vai trocar as pastilhas um pouco antes, você vai trocar o óleo do motor antes, você vai estar sempre checando a suspensão antes, vai sempre estar dando uma olhada no seu carro, né? Assim como a gente tem o cuidado com o nosso computador, com as nossas roupas, com a nossa casa, com o nosso sapato, nossa roupa de sair, né, nossas viagens, o carro ele também ele precisa dessa atenção, né, especial, e a manutenção preventiva ela vai ser importante, porque ela vai ajudar você a economizar e organizar o seu tempo e também deixar o seu carro em dia, né? Então, hoje é comum você ver veículos aí na beirada da estrada, veículos às vezes até caindo uma roda, né? Explodindo um pneu, fundindo o motor por falta de água no radiador, por baixo nível de óleo de motor, que a pessoa não verificou, não está vendo que está tendo algum vazamento, batidas de veículos por não conferir o sistema de freios, né? Às vezes está faltando óleo de freio, está tendo algum vazamento, as pastilhas já estão ferro com disco, né? Já gastou tudo e não tem mais nem pastilha para poder a frenagem ser boa. Muitas vezes o disco de freio está empenado, que ele está tão fino
né? A pessoa está muito tempo sem trocar, está tão fino, de você andou num dia de muita chuva, pegou uma poça d'água, empenou o disco de freio, o carro anda no volante, você sente que ele está todo tremido, né? E muitas outras coisas, né? Um terminal de direção, uma caixa de direção, um pivô, todas essas coisas, se você estiver sempre atento, provavelmente ele vai lhe ajudar bastante a não gerar problemas quando você mais precisar do seu carro. E aqui nós temos uma Caravan, né? Não sei quem lembra desse veículo, existe o Opala e existe a Caravan, né? Esse aí é um carro que deve ser o ano dele um 82, 83, 84 mais ou menos. Ele é bem antigo, se comparado aos carros atuais, ele deve ter quase 40 anos, esse carro, e olha o estado dele. Então, existe uma frase, né, que a gente fala que o carro não é, o ano dele não é feito pelo documento, ele é feito pelo dono. Então, tem muitas imagens aí na internet que mostram isso aí, né, o cuidado dos motoristas e dos donos dos seus carros relacionado ao cuidado deles, né? Então, eu sei que, claro, tem pessoas que trabalham com restauração de veículos e tal. Isso é uma outra questão, né? A pessoa investe milhares de reais para deixar um carro original para poder participar de eventos. Isso é uma outra questão, né? Mas falando da manutenção preventiva, né, versus corretiva, a gente vai ver que ela tem uma grande importância. Eu vou colocar para vocês agora aqui a nossa apostila e a gente vai falar sobre alguns elementos importantes. Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês aí. Certo, já está aparecendo. Vocês conseguem enxergar bem essa imagem? Só dá um ok para mim. Dá para ver bem a escrita e a imagem? Beleza. Então, a gente vai... Eu vou seguir com ela aqui. Ó, manutenção de carros, checklist completo e principais cuidados, tá? Aí vocês podem ver um motorzão aí de um carro da Toyota. E a gente vai começar falando aqui um pouquinho sobre a importância da manutenção do carro, né? Porque é tão necessário. Então a gente vai ver aqui que é comum lembrar de fazer manutenção de carros antes de qualquer viagem, mas não só antes de qualquer viagem, sempre, né? É importante a gente fazer numa viagem, claro, você deve ter um cuidado maior, né? Então, por esse cuidado, é muito importante para aumentar a vida útil do seu veículo. Realizar uma revisão regular previne a ocorrência de problemas mecânicos mais graves, frutos de desgaste de componentes do automóvel, etc. De quebra, essa ação proporciona mais segurança e economia para o motorista. Lembra ali da primeira imagem que eu passei para vocês, do slide, entre manutenção corretiva e preventiva, né? Então, a leitura desse artigo, desse material que eu escrevi aqui, a gente vai disponibilizar para vocês ali pelo Google Sala de Aula, para vocês terem salvo aí, se vocês vão poder checar e ler depois com calma, né? Hoje vai ser mais uma conversa aí sobre o assunto e mostrando algumas imagens para você e a importância de alguns itens básicos, né, de veículos. A gente se propôs a fazer isso, que, por exemplo, talvez hoje você não tenha um veículo próprio, mas você anda com alguém que tem, trabalha no local, né, que tem, tá aí sempre ou de carona com alguém e assim por diante. E no campo missionário, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, muitas vezes, a gente recebe, às vezes, de doação um veículo, seja ele mais novo, seja ele mais antigo. Isso acontece também lá no campo missionário. Eu vi em Moçambique esse dia um missionário recebendo um veículo, na Índia, no Nepal, no Paquistão. A gente já forneceu veículos para missionários, eles têm esses veículos até hoje.
Então, a gente, de vez em quando, sempre pega no pé deles por causa da manutenção. Como é que está a manutenção? Esses dias atrás, até estava falando com o Josso da Índia, ele tem uma Indra Zyro, né, 2015, que a gente comprou. Ele tinha batido uma foto para mim que ele estava indo trocar pneus, ou feito a troca de óleo, eu não lembro. E o carro estava meio sujão, assim, no motor, nas rodas, por dentro. Eu disse, rapaz, precisa dar uma cuidada no veículo, né? Que está meio feio a manutenção. Daí depois, uma semana ou duas depois, ele passou umas fotos do carro com o motor todo limpo por dentro, as rodas por dentro, bem bonitinho, né? Quando eu tive na Índia ano passado, entre outubro e novembro, nós estávamos andando nas vilas todo dia, indo e voltando para a construção do templo da IBMA, em parceria com a Hope, né? E também com o Ministério Local do Pastor Santoshi. A moto do Santoshi também estava assim um caos, né? Porque ela é muita poeira, muita sujeira. E um dia antes de a gente voltar para o Brasil, que a gente ia ir para o aeroporto, ele mandou lavar a moto, passar óleo e tal. Ficou como nova, né? Ficou perfeita. Então, daí no último dia a gente andou com a moto assim, linda, né? Então foi bem legal aquilo ali, um cuidado, né, que ele tem do veículo que ele conseguiu adquirir, o que ele tem até agora, que é a moto, né? Nós precisamos comprar, obviamente, um carro para ele, mas a gente vai ver isso com o tempo. Só que o cuidado que o missionário precisa ter com o carro é muito importante, porque imagine, o missionário ganha um veículo, né? Não cuida de pneu, não faz manutenção alguma, né? Não tem cuidado para andar em buraco, arranhar ou bater, andar em alta velocidade, ganhar multas, né? Então, eu acho que isso aqui para nós é bom, vai ser bom essa aula, para a gente olhar não só para os nossos veículos, né? Mas também a missionários que a gente faz um aporte de um veículo, para a gente estar em cima também e ajudar eles a cuidar e eles ficar sempre ligados com respeito à questão da manutenção. E quando nós pessoalmente estivermos no campo, né, recebemos um veículo, acredito que é importante que a gente também tenha esse cuidado lá, para que o veículo venha durar bem mais tempo, né? Então, seguindo aqui, a manutenção do carro, por que que é tão necessária? Falando do slide que a gente colocou no início, ela vai ser necessária e vai ser benéfica para a gente, né? Então, quanto mais o automóvel utilizado, exposto ao dia a dia, maior será o desgaste que as suas peças e estrutura vão sofrer. Então, esse gasto pode causar uma série de danos, como perda de desempenho, aumento de consumo de combustível, desenvolvimento de problemas mecânicos e uma coisa que é fato, a desvalorização do veículo. Se você cuidar bastante do seu carro, ele vai valorizar mais. Se você vai vender o carro, mas o carro está todo caindo aos pedaços, sem um cuidado, a desvalorização dele vai ser muito grande, né? Então, por isso a revisão periódica é tão necessária. Em termos de economia, o custo empregado pode ser bem menor do que as despesas com a manutenção reparativa ou manutenção corretiva, que a gente falou no início. Além disso, dirigir um carro revisado representa maior segurança para o motorista e os passageiros. Então, o que é uma manutenção preventiva de veículos? Aí nós temos a foto de um Golf, né? Um Golf novo, bem bonito. Então, a manutenção preventiva é feita para prevenir que danos maiores afetem componentes importantes do automóvel, como o motor, o sistema de frenagem. É a popular revisão que a gente chama, né? Nas concessionárias se faz muito isso, mecânicos, né, que têm seus clientes ali fiéis, mensais, eles fazem uma agenda, né, de manutenção para os seus clientes. É a popular revisão, feita com maior frequência nas oficinas antes de pegar a estrada, ou o dia a dia, né? Para muitos pode passar despercebido o fato de que é possível o próprio dono do veículo fazer manutenção na garagem de casa, falando de alguns itens, né? Não dá para fazer todos. Eu faço manutenção do carro da Hope, algumas coisas eu faço sozinho em casa. Já fiz até reparo mecânico em casa, porque nós tínhamos levado uma vez no Auto Center, eles mexeram no carro
e teve uma peça lá que não ficou bem colocada novamente. E eu não estava conseguindo descobrir o que era, levei no mecânico, ele também não descobriu sozinho, e eu mesmo achei o problema, né? Desmontei um dia o carro de manhã e achei o problema e consegui resolver, né? Era uma borracha que tinha soltado um pouco da barra estabilizadora e estava batendo ferro com ferro e fazia um barulho bem chato, né? Então eu consegui fazer colocar uma borracha de proteção a mais e resolver o problema. E nesse caso não foi o mecânico que descobriu, foi eu mesmo, né? Como é que diz? Aquela teimosia de tentar achar o barulho, a gente conseguiu resolver o problema sozinho, né? Então, a importância da manutenção preventiva em veículos. Ter maior atenção com a prevenção do carro é uma maneira de minimizar as chances de apresentar problemas mecânicos mais graves. Os cuidados com a manutenção do veículo também diminuem a possibilidade de se envolver em acidentes pela degradação das peças. Aquilo que eu falei, por exemplo, para vocês antes do início, do disco de freio e pastilha, né? Eu já vi casos mecânicos, quando eu trabalhava com autopeça, mostrar para a gente, quando eles vinham no balcão buscar peças de freio, por exemplo, o cliente que estava com um disco de freio já tão fino e a pastilha de freio ela não tinha mais nem aquele espaço, né, do amianto, não tinha mais nada daquilo, estava o ferro da pastilha com o ferro do disco de freio. Imagine quantos mil quilômetros esse cliente tinha andado sem nem um tipo de manutenção nos freios. Então, é muito complicado. Imagine uma hora que a pessoa realmente precisa do freio de uma forma mais séria, não vai ter, né? E vai bater, vai poder criar um grande problema. Então, com menos acidentes e problemas mecânicos, o motorista está aumentando a vida útil do automóvel e também salvando a sua própria vida, né? Então, existe ainda um outro motivo importante para realizar a manutenção regular do carro: evitar multas. Falei no início para vocês, né? Um para-brisa rachado, lâmpadas queimadas, a pintura do carro aí nem tem mais a pintura, descascou tudo, os pneus lisos, né? Já passou da medida. Então, a polícia, se ela parar você, ela pode multar, sim, né? Principalmente a Polícia Federal, né? Então, itens obrigatórios que não estiverem em dia são passíveis de infração, com pagamento de multa e perda de pontos na carteira. Imagine, hoje já está tão caro o combustível, é caro as peças, e ainda você levar multa e ter pontos na carteira por causa de não estar em dia com a manutenção do carro, não estar atento a isso, né? Então é bom a gente olhar para isso, né? As vantagens de fazer a manutenção preventiva, temos aí um carrinho da Hyundai, então já deu para entender que a manutenção preventiva ela é importante e tem algumas vantagens. Primeiro, a economia, porque você vai fazer no seu tempo e vai gastar as peças de acordo com o seu bolso, com o seu tempo e com a sua agenda, né? Então, se você usar o óleo correto, trocar sempre o óleo no tempo certo, fazer a manutenção do freio sempre dentro do prazo, então você não vai ter gastos maiores. Segundo, é segurança, né? A manutenção preventiva vai deixar você mais tranquilo e também menos desvalorização do veículo. Então, se a gente ter o cuidado de fazer a manutenção regular, a gente vai estar aumentando e vai estar permitindo que o nosso carro sempre esteja com preço em dia, né? As pessoas vão olhar para o seu carro e muitas vezes elas vão dar até um valor maior porque ele está muito, muito bem preservado. Então, como proceder para realizar a manutenção preventiva? Às vezes pode parecer para a gente que é um processo trabalhoso, mas não é. É só você ter uma agendinha e fazer um checklist das coisas que são importantes, das coisas que a gente vai ver hoje aqui, uma por uma, e regularmente está vendo se está dentro do prazo, se a peça está funcionando corretamente, se não tem desgaste prematuro, e assim por diante, né? Então, já falei aqui sobre o checklist, sempre dos itens básicos. Então, quando você deve fazer a manutenção do seu carro? Cada veículo, né?
Cada montadora tem ali uma, como é que eu posso dizer, uma quilometragem mínima para cada tipo de peças que você precisa revisar. Então, o que que você vai fazer? Né? Quando você deve fazer a manutenção do seu carro? Quando o manual do seu carro exigir. Então, você compra aí um carro, seja 0 km, ou usado, seminovo, ou até mais antigo, a maioria deles tem um manual que vem junto, né? Ou se não tiver, você também consegue baixar, porque hoje na internet isso é muito comum de achar, e também se você tem o seu mecânico, ele vai poder fazer um checklist para você com as quilometragens de cada tipo de peça que você precisa realizar, né? Então eu vou começar aqui, gente, com a primeira peça. Nós vamos fazer um checklist hoje nós, aqui na aula, né? Sobre os principais tipos de cuidados e de peças que a gente pode olhar para fazer no nosso carro, né? O primeiro deles é a correia dentada do motor. Existem alguns veículos, algumas linhas de veículos que eles usam corrente e não correia dentada. Também tem desgaste, tá? Só que é um desgaste não é um desgaste mais demorado. As correias dentadas hoje dos veículos, seja os mais antigos ou os mais novos, alguns aí tem troca com 60 mil, outros com 50 mil, outros com 40 mil, outros com 100 mil. Então é bom você olhar o manual do seu veículo, né? Ou conferir com o seu mecânico. Então a correia dentada é um elemento importantíssimo. Aqui você vai ver como ela é uma correia, uma correia dentada, ela tem vários dentinhos, e ela engata dentro dessas engrenagens aí, né? Geralmente 2 ou 3 engrenagens, e nessas engrenagens está o ponto do carro. Se a correia não for colocada adequadamente, né, no ponto, o carro nem pega. Não vai pegar se a correia tiver colocada de forma incorreta. Ou se ela tiver desgaste, né, um perigo, porque se uma correia dessa aí estourar, você deixar passar a quilometragem, ele pode causar sérios danos no motor, especialmente no cabeçote, né? Pode gerar diversos problemas de acordo com cada veículo, mas o principal deles é entortar todas as válvulas do cabeçote, e isso vai gerar para você um custo gigantesco de reparo. Então imagine, se uma correia dentada custa R$ 50, por exemplo, você compra a correia, paga para o mecânico lá a mão de obra, ele vai levar 1 hora para trocar essa correia, vai lhe cobrar mais 80, R$ 100 de 1 hora de mecânico, né, que deve estar mais ou menos isso, 100, 120, 150, depende do local. Você vai gastar aí, por exemplo, R$ 150. Se a correia dentada estourar, né, e entortar as válvulas do cabeçote, você pode chegar a gastar mais de R$ 2 ou 3 mil, dependendo do veículo, às vezes até mais. Então, a diferença da manutenção corretiva para a manutenção preventiva numa correia dentada, ela pode ser muito grande, tá? Então, isso é um item importante para ser analisado. Hoje, tem muitos carros novos, né, eu estava vendo algumas reportagens e notícias sobre isso. Muitos carros hoje estão usando correia dentada dentro do óleo. A linha Chevrolet tem esse sistema aí. Eu acho que Hyundai também, se não me falha a memória, mas a Chevrolet eu tenho certeza que tem alguns carros que têm isso aí, a linha Onix, por exemplo. E se o cliente usar o óleo errado dentro do motor, né, não usar o óleo correto, especificado pela fábrica, essa correia pode estourar, porque ela trabalha dentro do óleo de motor. É um sistema diferente que foi criado agora e que eu acho que não está dando muito certo, porque está dando muito problema. Exatamente, a Cirlei está colocando aqui, o primeiro slide falou sobre isso, né? A diferença de tempo para uma troca de uma correia dentada, para você ter que parar o seu carro, sacar o cabeçote fora, ter que planar e levar para uma retífica para planar, trocar todas as válvulas, fazer assentamento, voltar com esse cabeçote, colocar de novo no motor e terminar tudo, gente. Por isso que, às vezes, a troca de uma correia vai salvar a sua vida e uma grande grana do seu bolso, né? Então, a correia dentada é o primeiro item do nosso checklist hoje.
não vamos ler aqui porque a gente já falou. O segundo item é o radiador. Isso aqui é um radiador mais antigo, claro, é de um Opala, mas todos os carros têm o radiador, e você vai conferir, né, quando você abrir o capô dianteiro do seu carro, que tem todo um sistema de arrefecimento, que a gente chama, né? É onde circula água ali no motor. Você vai ver um reservatório de água, lá dentro vai um líquido de arrefecimento, que a gente chama, né? Aditivo para radiador, como a gente fala, e ele circula dentro desse radiador aí e em todo o sistema, para refrigerar o motor, né? Quando esquenta muito, ou em locais frios, né? Por exemplo, que nem Europa, América do Norte, onde é muito frio, esse aditivo que você põe dentro da água do radiador, ele vai impedir que a água congele. E onde os locais são muito quentes, como aqui no Brasil, por exemplo, aí na região do Pará, que é extremamente quente, o aditivo para radiador ele vai ajudar a não permitir que a água do sistema venha ferver, porque se a água do sistema ferver, passar do ponto, né, pode queimar a junta do cabeçote e trazer alguns estragos aí para o seu motor, empenar cabeçote, e uma série de coisas, né? Então tá aí o radiador, uma peça fundamental dentro do seu veículo, que a gente precisa ter bastante cuidado. Então, falando do radiador, a gente precisa sempre estar verificando a água do sistema de arrefecimento e usando aditivo para radiadores. O aditivo para radiador quando começou a sair isso, né, comecei cedo com autopeças em 91, se não me falha a memória, e muitas marcas, né, renomadas no Brasil começaram a trabalhar com aditivos para radiadores com uma qualidade assim fantástica, né? Então, a verificação do nível de água e a utilização de aditivo para radiador é muito importante. Você vai ver ali que tem um reservatório de água, né? E ele tem a medida mínima de água e a medida máxima. Então, você tem que estar entre essas duas medidas, né? Pode deixar sempre no meio, entre o mínimo e o máximo, ou quase no total ali no máximo, só não deixar passar, né? Porque não pode ter excesso de água dentro do sistema de arrefecimento, né? Então, o segundo item que a gente pode olhar aí, que a gente deve olhar, é o radiador, o nível de água, né? E a utilização do aditivo para radiador. Então, é bom a cada se for possível, trocar uma vez por ano o aditivo importante, ou se não tiver nenhum tipo de vazamento e a marca, né, do aditivo que você utiliza for de grande qualidade, dá para usar uma boa quilometragem, ficar sempre atento, né, com o nível da água. Agora, o óleo de motor. O óleo de motor é uma coisa simplesmente fantástica para o veículo. É quase o sangue que a gente utiliza no nosso corpo, que o coração, a bomba de óleo pulsa para lá e para cá, mandando, né, o sangue para todo o corpo. Assim é o motor de um veículo. É praticamente a mesma coisa. Tem dentro dele uma bomba de óleo, que a gente chama, e essa bomba, ela dá a pressão do sistema de lubrificação, que a gente chama, né? Então, o óleo de motor, ele é de extrema importância, e assim, cada veículo tem o seu tipo de óleo, a sua especificação correta. Então, aquela Caravan, por exemplo, que a gente viu no início, usa, por exemplo, um óleo 2050, né, um dos primeiros óleos que saiu. Hoje em dia, esse óleo já não tem mais possibilidade de usar em carros novos. Hoje você já tem mais de 10, 15 tipos de óleo. Então, cada carro, você vai consultar o manual, vai consultar o mecânico e vai usar o óleo adequado. Eu já vi pessoas próximas da gente, até parentes aqui nossos, eu só vou dar um exemplo, não vou falar nomes, que tem um carro super novo, 2016, 2017, com motor turbo,
e muitas vezes não cuidou com a qualidade e a especificação e a marca do óleo. E isso gerou problemas de desgaste nos anéis do motor, né, e nos vedadores do cabeçote. Então, a questão ali foi olhar preço, né? Foi comprar óleo mais barato e para carros novos isso pode ser um grande problema. Então, às vezes você vai gastar 10, 20 reais a mais, mas o óleo não dá para economizar, gente. Você pode economizar, às vezes, num outro item que não seja tão importante, mas o óleo não dá para economizar, porque ele pode gerar desgaste no motor, né? Desgaste dos pistões, desgaste dos anéis, na parte do cabeçote, e também na refrigeração do veículo, né? Então, pode até fundir o motor, trancar o motor com o uso de óleo inadequado ou baixo nível de óleo, né? Então, é, quem já acompanhou a verificação de óleo em um posto de gasolina sabe que o processo é simples, né? Ou numa oficina mecânica. Às vezes você vai fazer um dia a troca só do óleo, não é uma coisa que demora muito tempo. Claro, tem alguns veículos que são um pouco mais modernos, mas mesmo assim a troca de um óleo de motor não é uma coisa muito demorada. Antigamente a gente fazia isso em casa, sozinho, mas hoje as leis, elas mudaram bastante, no sentido que você não pode mais jogar óleo de motor no chão, no rio, em córregos, né? Se você for pego fazendo isso, pode gerar uma multa. Então, por isso que hoje se recomenda fazer a troca de óleo lá no posto de gasolina ou na oficina, porque lá eles têm as bombonas que eles recolhem isso, depois o caminhão passa para recolher. Então, isso é um elemento que não pode ser jogado na natureza, em hipótese alguma, né, por causa da contaminação. Então, aqui a gente tem algumas coisas relacionadas como fazer a troca e tal. A gente não vai fazer detalhes sobre isso, só falar sobre a importância de a cada 6 meses, eu coloquei em negrito aqui, ó, a troca de óleo do motor é a cada 6 meses, não pode deixar passar disso, ou se a quilometragem atingir antes desse período. Por exemplo, o seu veículo a troca de óleo com 10 mil, você usa óleo sintético, se esses 10 mil forem rodados em 2 meses, nesse segundo mês você já tem que fazer a troca de óleo. Do contrário, se você fizer só 1.000 quilômetros em 6 meses, quando der 6 meses, mesmo que falte 9.000 quilômetros, você tem que fazer a troca, por causa que ele começa a ficar úmido, perder a sua viscosidade. Então, se recomenda a cada 6 meses ou quando fechar a quilometragem. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter aí com o óleo de motor, né? Um quarto item são as lâmpadas. As lâmpadas, principalmente para a noite, elas são extremamente importantes, né? E hoje uma lâmpada de ré, uma lâmpada de sinaleira, uma lâmpada de farol, farol de milha talvez não tanto, mas especialmente o farol e as lâmpadas de sinalização, se elas estiverem queimadas e a polícia lhe pegar, vai dar multa. E também andar com o carro com a luz baixa durante o dia, principalmente em BRs, também é recomendado, né? Que você ande com o farol, se tiver farol de milha, usar o farol de milha, e a luz cidade também aberta, né, ligada no caso, porque vai gerar mais segurança para outros motoristas, eles vão enxergar você melhor, né? Se elas estiverem totalmente apagadas, especialmente numa BR, às vezes fica mais difícil de lhe enxergar. Então, é recomendado que as lâmpadas que você utilize quando esteja viajando, né? Dentro da cidade não é muito exigido, mas principalmente em BR, né? Só que eu recomendo que mesmo que você venha andar dentro da sua cidade, ou mesmo no bairro, ligue a luz cidade, o farol de milha se tiver, porque assim você sempre vai estar sinalizando a sua passagem, né? E as lâmpadas, elas geram multa também. Então, dirigir com lâmpada queimada configura infração de trânsito, gerando multa e perdas de ponto na carteira. Então, tome bastante cuidado com isso. Quando você vai fazer, você compra um carro, né? Vai fazer a transferência, você tem que fazer lá
esqueci o nome agora. Você tem que fazer um checklist lá, esqueci do nome agora. Tem que fazer um check-up, né, do seu carro, mas tem uma palavra correta para isso. E lá eles vão olhar freios, vão olhar os faróis, vão olhar as lâmpadas. Talvez eles não vão olhar uma correia dentada, óleo de motor, líquido de arrefecimento, mas essas coisas externas eles vão olhar todas. E se tiver queimado uma lâmpada, tiver rachado um para-brisa, não vai passar, né? Não vai passar ali e você vai precisar corrigir primeiro para depois retornar e poder passar, né, naquele checklist, poder receber o documento para poder fazer a transferência do veículo. Então, as lâmpadas são importantes, tá, pessoal? Eu não sei se vocês já viram alguma vez aí, tipo no final da tarde ou até de noite, motocicleta, carros andando sem luz, né, com lâmpadas queimadas, e às vezes o cara esqueceu de ligar a luz do veículo, né? Então, eu não sei se vocês já viram, aqui de vez em quando a gente vê alguém descuidado que saiu à noite e está com as lâmpadas apagadas ou queimadas. Imagine o acidente que isso pode gerar, né? Outro item importante, isso aqui é um item, a lâmpada que eu falei ali para vocês há pouco, se você tiver um pouco de experiência e você souber comprar a lâmpada certinho quando ela estiver queimada, você pode fazer a troca sozinho em casa, tá? Não precisa levar no mecânico ou no eletricista. A não ser que for um carro muito moderno, que usar lâmpada Xenon, né, como os falam, daí o ideal seria levar no eletricista. Mas lâmpadas, dependendo do veículo, você pode trocar em casa, assim como o filtro de ar do motor, né? Muitos veículos você consegue trocar facilmente o filtro de ar em casa, não precisa levar no mecânico, tá? Isso é uma coisa no nosso carro, no carro da Hope Association, é uma RAV4 da Toyota, o filtro de ar fica bem em cima, é super fácil, são duas presilhas que você solta, até para, muitas vezes, por exemplo, você vai fazer a troca do filtro de ar a cada 10 mil, a cada 20 mil quilômetros, nos 5 mil quilômetros, 8 mil ou em 10 mil, você pode sacar esse filtro fora e você pode fazer a limpeza dele, né? E daí, quando der a quilometragem, você compra um novo e faz a troca. Então, o filtro de ar é um elemento simples e fácil de trocar, gente, tá? Não vamos ler aqui, porque isso é um elemento bem fácil da manutenção, é o filtro de ar. Alinhamento de direção. Quem já teve veículo ou tem veículo, sabe que balanceamento e geometria de um carro, por exemplo, quando você vai fazer a troca dos pneus, esse aqui é um dos elementos que eles vão olhar. Vão olhar a caixa de direção, vão olhar o terminal de direção, vão olhar os pivôs, né? Talvez uma mola, um amortecedor também, mas isso não é tão importante no balanceamento da geometria, embora seja importante trocar e olhar também as molas e os amortecedores, né? Quando a gente está falando de direção, porque eles fazem parte ali. Mas na hora do alinhamento de direção, uma das coisas que vai pegar bastante é os terminais de direção, os pivôs do seu veículo, as barras, né, de direção, eles precisam estar em dia, porque senão não vai passar. Não tem como fazer a regulagem de um alinhamento de um carro se esses itens estiverem estragados. Então, recomenda-se, se você tem aí seu mecânico, de vez em quando sempre está dando uma olhada, vai lá fazer a troca do óleo de motor, ou do óleo de freio, por exemplo, já pedir para o mecânico dar uma olhada embaixo para ver como é que está a parte de suspensão do veículo, se não tem nenhuma peça com desgaste, se não tem alguma peça quebrada, né? Às vezes é visível uma coifa, por exemplo, da caixa de direção estourada, uma coifa de uma mocinética estourada. Se ela tiver estourada, vai vazar a graxa e vai começar a entrar sujeira lá dentro desse item e vai gerar desgaste prematuro. Então, coifas, né, também são importantes estar sempre de olho, porque se elas estiverem estouradas aí, né,
também vai gerar problema nos seus itens e componentes de direção. Falando aí de homocinética, pivô, terminal de direção e caixa de direção, certo? Às vezes barulhos, né? Quem aqui já não andou com um veículo e sentiu batida na suspensão quando anda, né? No paralelepípedo, na estrada de barro, você passa e você sente que tem alguma coisa fazendo barulho, né? E muitas vezes esse barulho pode ser na suspensão. Então é importante estar atento a isso, né? Daqui a pouco tem uma peça ali quase caindo, está rachada, quebrada, e a gente não está atento, isso pode dar um acidente, né? Vamos lá, seguindo aqui, nós temos o filtro de combustível. Esse aqui é um elemento importante do carro, que precisa ser trocado, segundo alguns manuais, entre 5.000, 8.000 quilômetros, 10.000 quilômetros. Dependendo do veículo, se não for muito caro, você pode fazer a cada troca de óleo, se o seu carro usa óleo sintético, e faz a troca a cada 10.000, você pode fazer a cada troca de óleo a troca do filtro de combustível, porque ele é extremamente importante, né? E muitas vezes não é um elemento caro, assim como o filtro de ar não é uma coisa tão cara, às vezes o filtro de combustível, dependendo do veículo, você vai comprar por R$ 15, R$ 20, R$ 25. Então não é uma coisa muito onerosa, e ela é importante porque vai manter o seu combustível limpo, né? Às vezes o seu tanque está com alguma sujeirinha, ou você pega um combustível aí não muito bom, um posto onde o combustível não está com aquela qualidade toda, né? E pode ter algum tipo de sujeira, e o filtro de combustível vai fazer esse filtro, né? Vai ser essa peneira que vai impedir que essa sujeira vá para a bomba de combustível e para o sistema de injeção do carro, podendo gerar aí problemas, tá? Então, aí, ó, mais uma peça, o filtro de combustível. Isso aí é um filtro de combustível de linha de injeção eletrônica, muito comum aí na maioria dos carros, tá? O outro item, gente, é o câmbio automático. Às vezes a gente pode pensar assim, mas eu nunca vou ter um carro automático. Gente, está tão comum hoje, nos carros novos, na maioria dos carros, Honda, Toyota, Hyundai, muitos carros aí, até com um preço mais acessível, é, é muito comum hoje ter carro de câmbio automático. Isso antigamente era uma coisa assim, meu Deus, alguém que tinha um carro automático era alguém que era rico, né? Hoje não é bem assim, hoje é muito comum os carros terem câmbio automático. E esse é um item que a gente precisa tomar bastante cuidado, não só na manutenção do óleo e do filtro desse câmbio automático, como também na utilização no dia a dia do carro, né, como você anda, como você liga ele e como você desliga ele ou como você estaciona ele. Eu vou passar um vídeo daqui a pouquinho, logo após eu falar a questão do câmbio automático, porque aqui, nessa fala, nessa foto, eu só quero mostrar para vocês. Aqui, ó, tem uma partezinha metálica aqui embaixo, ó, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver a foto de vocês, ali dá para ver bem. Aqui, ó, essa chapinha metálica que tem mais à esquerda, isso aqui é o filtro do câmbio automático. Então, isso aqui é uma coisa que precisa ser trocado regularmente, e essa outra parte mais aberta é o câmbio automático sem a tampa inferior, né? Ali é onde o óleo trabalha, tal, e é recomendado que se faça a troca do óleo do câmbio automático. Alguns, alguns manuais, alguns mecânicos, algumas linhas de automóveis, eles não falam sobre troca de óleo de câmbio automático, ou seja, vem de fábrica um óleo lá específico que não sugere troca. Mas é bom sempre estar conversando com o mecânico e olhando a viscosidade, né? Você vai abrir ali, pegar a vareta e vai olhar para ver como é que está a qualidade desse óleo. Geralmente o óleo de câmbio automático é vermelho, né? Vermelhinho. Então é sempre bom você dar ali, olha o nível para ver como é que está e também se ele está com uma viscosidade boa e a coloração boa também. Se ele começar a ficar marrom, né, existem alguns carros novos, como o da linha Jeep, tem alguns aí que eles usam o radiador,
conectado ao câmbio automático e às vezes entra água, né? O radiador falha, fura, acontece alguma coisa e entra água no sistema do câmbio automático. Daí o óleo fica marrom e, e a manutenção fica caríssima nisso. Se estourar um radiador de óleo desse, isso vai gerar um problema bem grande, vai ter que desmontar todo o câmbio automático, vai ter que trocar o radiador, né, do óleo do câmbio, então isso é um problema bem grande. Então, para os câmbios automáticos, você vai ter aí regularmente, na linha Toyota, nós, na RAV4, nós trocamos quando tinha 120 mil quilômetros, nós fizemos a primeira troca, trocamos o filtrozinho e o óleo. Foi uma troca bem tranquila, né? Um amigo nosso fez, e ficou bem, bem bom. E o óleo tem que ser o óleo específico para câmbio automático e para o carro também. Não pode ser qualquer óleo, tá? Isso aqui é uma coisa muito meticulosa. Falando do câmbio automático, antes da gente falar dos pneus, eu vou passar um vídeo agora para vocês, tá, pessoal? Deixa eu ver onde é que está o vídeo aqui. Para vocês verem, aqui ele vai falar de um Elantra da Hyundai que tem câmbio automático, mas isso aqui vai servir para todos os veículos de câmbio automático. Ele ensina aqui como estacionar e desligar um carro do câmbio automático. Isso é muito importante, pessoal, para alguém que anda aí e tem o carro com câmbio automático. Vamos lá. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, seguindo a saga dos vídeos sobre o Elantra, hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente importante, que é a forma correta de estacionar o Elantra equipado com câmbio automático. Por que isso? É recorrente nos grupos do WhatsApp, membros reclamando e questionando por que essa alavanca ela é tão pesada na mudança do P para R e por que a maioria das vezes quando fazem isso ouvem um ruído metálico muito forte e sentem um tranco na troca muito forte. E aí que eu vou falar para vocês, esse ruído, esse tranco, esse peso na alavanca é única e exclusivamente culpa de vocês mesmos, que não estão estacionando o carro da forma correta. Não culpo vocês, porque infelizmente não é nos passada essa informação, entendeu? Mas agora eu vou passar o passo a passo para vocês não cometerem mais o erro. Eu percebo, galera, que é muito comum que a pessoa quando vai estacionar um carro automático, qual é a primeira atitude? Puxa o freio de estacionamento, o freio de mão, e aí, qual é a primeira atitude? Tira do D e joga no P. Pronto, acabou, está estacionado. Qual é o malefício dessa atitude? Muito simples. Você está descarregando o peso do veículo no eixo dianteiro, onde não deve acontecer. O peso do veículo ele deve ser descarregado no eixo traseiro, porque o eixo traseiro não tem um câmbio automático ligado a ele. Quem tem é o eixo dianteiro. Então, toda vez que você descarrega esse peso no eixo dianteiro, quando você tira a alavanca do P para o R, vai dar um tranco violento. E esse tranco violento acaba reduzindo a vida útil do câmbio automático. Entendeu? Então, qual que seria a forma correta de estacionar o carro, Vinícius? Vamos lá. A gente vai tirar do P. Você vê que meu câmbio é levinho, tá vendo? Não tem dificuldade. Vamos lá, você está dirigindo. Tirei o freio de estacionamento, você está dirigindo lá. Fez a manobra do seu carro. Estacionou como você queria. Qual é a primeira atitude? Com o pé no pedal de freio, certo? Vocês vão puxar o freio de estacionamento, certo? Pegar a alavanca, colocar em neutro, tirar o pé do pedal de freio. Nesse momento, o peso do veículo é descarregado no eixo traseiro. Aí agora vocês vão pressionar o pedal de freio novamente e então colocar no parking. Feito esse procedimento, vocês garantem que o peso do veículo fica descarregado sobre o eixo traseiro e o eixo dianteiro ele fica livre, sem peso, sem esforço. Quer ver? Algo? Pisando o pedal de freio aqui novamente, ó. Zero dificuldade, ó. Não tive dificuldade, não tive peso para poder trocar de posição e não teve tranco. O ruído que vocês ouvem é a trava de segurança do próprio alavanca, ó. Esse ruídozinho aqui que a gente ouve, ó, é o próprio mecanismo dela. Quando a gente fala que tranco e ruído metálico, a gente ouve lá de fora, que é da caixa mesmo, quando não segue esse procedimento.
Então, galera, o mesmo acontece quando for estacionar em aclive ou declive. Mesmo procedimento. Câmbio está em drive. Vou até repetir o procedimento, certo? Para não ter problemas. Desacionei o freio de estacionamento, como vocês podem ver, está desacionado. Primeira coisa que a gente faz, aciona o freio de estacionamento, aciona o pedal de freio, coloca em neutro, tira o pé do pedal de freio, certo? Aí você descarregou o peso no eixo traseiro, pisa novamente no pedal de freio e coloca no P. Prontinho. Procedimento correto, vai evitar desgaste futuro, vai evitar, inclusive vai evitar a famigerada e famosa folga na porca castelo. Isso evita também, certo, galera? Então, assim, siga esse procedimento simples, rápido, prático, fácil, sem dificuldade. Valeu, turma. Um abraço. Deu para entender, pessoal? Se você puder dar um joinha aí, é tranquilo, né? Eu vou só explicar para vocês aqui o que é cada uma dessas letras, eu acredito que vocês já entenderam perfeitamente. O P é P de parking, de estacionar, o R é de ré, no caso, né? O N de neutro é parado, no caso, sem peso da caixa, sem peso do motor em cima da caixa, ou do carro em cima da caixa de câmbio, e o D de driver, de dirigir, no caso, né? Então, D, dirigir, o N de neutro, parada, né? R, estacionamento, ré, e o P de parque. Só que para estacionar, para parar um veículo, tem que seguir esse procedimento aí. Porque muitas vezes o que, que acontece? A pessoa está andando com o carro do câmbio automático, está no drive, está andando com ele. Quando ela para, ela pisa no freio, puxa o freio de mão e do D ela passa direto para o P. Que dá para fazer, o câmbio vai seguir até o P. Só que todo o peso, né, da tração vai ficar em cima da caixa e quando você for ligar depois o carro de novo, isso pode dar um estralo e com o passar do tempo o câmbio automático vai tendo um desgaste prematuro muito rápido e pode até quebrar e estourar. Então, para vocês aí que estejam andando, né, sabe de alguém que anda com câmbio automático e está estacionando ele e desligando de forma incorreta, tá aí uma dica aí que você pode passar para eles, pode passar esse vídeo. Eu acho que eu já coloquei lá na escola, já devo ter colocado lá no nosso canal da escola, para quem quiser usar depois pode compartilhar. E então, é uma dica bem importante, falando aí sobre a questão do câmbio automático, tá, pessoal? Muitas pessoas andam com carro com câmbio automático e não fazem esse procedimento aqui correto. A gente já viu até pessoas, instrutores, né, que tem canal no YouTube, que eles estavam dando uma aula, estavam dirigindo com o carro do câmbio automático, fizeram o procedimento errado, ao vivo, né? Mostrando para as pessoas, achando que estava correto, e as pessoas que estavam assistindo o vídeo, né, alunos e outras pessoas, corrigiram eles. Eles gravaram um outro vídeo, né, e explicando que eles cometeram errado, a aula que eles tinham passado estava errada, e eles corrigiram mostrando o vídeo novo, né, o procedimento como andar, estacionar e desligar um carro com câmbio automático. Beleza, pessoal? Isso aí é uma coisa legal, acredito que tem muita gente aí que anda com carro com câmbio automático, ou já está de carona, sua família tem, seus pais têm, né, algum amigo tem, e se você, sendo missionário um dia tiver oportunidade, você já vai saber como proceder. Certo, pessoal? Então agora a gente vai ainda falar rapidamente dos pneus, depois a gente vai fazer o intervalo, tá? A palavra-chave para esse primeiro período é corretiva. Corretiva. Vamos lá, vamos seguir agora aqui para os pneus. Quem aí dá um joinha, quem já não viu um carro com pneu liso, careca, até parecendo arame já. Pneu todo desalinhado, pneu comido nas laterais. Quem já não viu? Pneu com falta de calibragem correta, né? Calibragem baixa, com os pneus aqui, os gominhos,
aqui nessa parte aqui, assim, nesses cantos de fora aqui, ó, pelos dois lados, o lado direito e esquerdo, essa parte de fora, com tudo uns quebradinhos, assim, uns rachadinhos na ponta do pneu aqui. Quem é que já não viu isso? Isso aí é calibragem baixa dos pneus, calibragem errada, muito baixa. O pneu não trabalha firme e ele começa a quebrar as pontinhas, os cantos, rachar. Isso é muito ruim, né? Você acaba é, é, gastando um pneu, né? Jogando o pneu fora por falta de calibragem correta, né? Então, aqui no nosso manual a gente colocou sobre o rodízio dos pneus. Os rodízios de pneus, isso vai depender da marca e do local, do auto center que você for fazer o serviço, né? Geralmente, a cada 5.000 quilômetros ou a cada 10.000 quilômetros você faz os rodízios. O que é rodízio do pneu? Ah, por exemplo, você vai lá e você colocou... Deixa eu só ver aqui porque ele está... Isso. Você colocou 4 pneus novos, né? 2 na dianteira e 2 na traseira. O que é o rodízio? Quando der 5.000 quilômetros, você vai pegar os pneus de trás e jogar para frente, e os da frente colocar para trás, no mesmo lado. Não pode alterar o lado, né? Ou a cada 10.000. Isso vai depender da marca do pneu ou do pessoal que deu a garantia. Eles vão solicitar, né? Qual a quilometragem que você vai fazer para fazer o rodízio. E eles vão dar a garantia em cima disso. Se você não fizer o rodízio como eles pediram para você, você vai perder a garantia dos pneus. Então, o rodízio é de extrema importância. Sim, Silei, vou falar. Eu vou falar da RAV4 sobre os pneus também. Então, você precisa cuidar com o rodízio, você precisa cuidar com a calibragem e o nível do pneu, né? Se ele passar da medida mínima para baixo, você pode receber uma multa, a sua frenagem pode não ser muito importante, a aderência desses pneus no asfalto pode também não ser boa, né? E você pode levar uma multa. Eu já vi veículos com pneu aparecendo arame já, gente. Então, isso é complicado. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Nós, quando a gente recebeu a RAV4, o carro da Hope, fazem 5 anos já, que nós estamos com esse veículo. Ele estava com os pneus, já estava com quase 70.000 quilômetros o pneu. Ele não estava no arame, ele ainda tinha um pouco de borracha, mas ele fazia tanto barulho, que parecia que as 4 rodas do pneu estavam com o rolamento estourado. Parecia que roncava que nem rolamento, quando está com problemas, né? E naquela época, assim que a gente pegou o veículo, a gente foi para o Paraguai fazer um evento evangelístico com crianças. A gente foi com a RAV lá, inauguramos essa primeira viagem para o Paraguai, e lá dentro do Paraguai nós trocamos os 4 pneus dela, da marca Linglong, uma marca coreana, provavelmente cristã, porque tem o símbolo do peixe. Não sei se vocês já ouviram falar, né, do ictus, em grego, né, aquele símbolo do peixe da igreja cristã primitiva. Esse símbolo tem no pneu, então provavelmente é uma marca cristã lá da Coreia do Sul. E nós trocamos o pneu, e quando eu saí já de dentro do auto center, parecia que eu estava andando em cima, assim, do asfalto com um sapatinho de algodão, assim, de tão perfeito, de tão macio que o carro ficou, e aqueles barulhos que pareciam que tinha todos os rolamentos do carro estavam estourados e roncando, sumiu tudo, porque eram os pneus que estavam desalinhados, né, já estavam com perfil, tinha desgaste muito grande, e quando a gente botou o novo, parecia que estava saindo dentro de uma concessionária. E o mais importante de tudo é que a gente cuidou de tal forma desses pneus, com calibragem, com rodízio no início, né? Que praticamente é quase impossível fazer a quilometragem que a gente fez com esses pneus, tá? Geralmente, os pneus, um conjunto de pneus dura 45.000 quilômetros, 50.000, 55.000 no máximo. 45 a 50, sim, é normal. Esses 4 pneus que a gente colocou aquela vez na RAV4 já rodaram 70.000 quilômetros. Eu já rodei 70.000 quilômetros, né, sempre tendo cuidado com eles, e ainda eu vou, acho que conseguir dar mais uns 3, 4, 5 mil até a troca. A gente já tem que trocar, já está na hora de trocar, né? Estamos orando aí por esse milagre para a gente trocar os pneus, mas
isso aqui é um exemplo para vocês verem que o cuidado dos pneus pode gerar economia. Eu estou andando praticamente há 5 anos com um jogo de pneus, 70 mil quilômetros. Isso é praticamente um milagre dentro da mecânica, mas é a questão do cuidado, né? A marca também do pneu ajudou, obviamente, né? Era uma marca boa, embora eu ainda não conhecia aqui no Brasil, mas era uma marca boa, e o cuidado, o uso adequado do carro, né? Cuidar com um buraco no asfalto, aquelas tarraxas que tem no asfalto, não sei como é que vocês chamam aí no norte, ficar batendo naquilo, ficar batendo em meio fio, essas coisas, tudo pode gerar problemas no pneu. Se você tiver com calibragem baixa e pegar um buraco no asfalto, isso pode estourar o seu pneu, vincar ele, pode até entortar o aro se a calibragem estiver baixa. Então, cuidado com os pneus aí é muito importante, tá, pessoal? Estejam sempre atentos aí. Se os pais de vocês tiverem carro, vocês tiverem o carro de vocês, tome bastante cuidado aí com os pneus, tá? A gente vai ter um intervalo agora, pessoal, de 10 minutinhos, daí a gente volta às 10h10, ok? Até daqui a pouco. A Luciana aqui falando, né, aquela questão de mordomia cristã, receber a bênção e cuidar dela. É isso aí mesmo, uma boa frase para terminar aí o nosso primeiro período. Até daqui a pouco, pessoal.